Bom, tá bom assim? Tá. Bom, obrigado por terem vindo. Vai ser super gostoso falar com vocês aí essa próxima hora sobre transformação digital. Minha intenção é a gente fazer uma introdução ao tema, então falar bastante sobre o que leva a isso, por que a gente está falando disso hoje em dia e o que está mais no plano de fundo, né? Mais do que metodologia ágil ou enfim, o que é o passo a passo mais feijão com arroz, eu queria dividir com vocês um pouco mais de pano de fundo e a lógica estruturante que está por trás. E aí a gente pode conversar mais, trocar mais ideia ali para frente, tá? A nossa experiência está muito baseada em fatos, né? Então, em cima de experiência com clientes em que a gente vem trabalhando em transformação digital. Então, cada empresa está num momento, cada área dentro de uma empresa está num momento diferente. Então, é possível que vocês vivam uma empresa que é super vanguardista em algum tema e em outra área tá lá atrás, né? Então, assim, isso é muito normal porque é da natureza do processo mesmo. Então, não, eu acho que toda pergunta é válida mesmo. Assim, tem caso que a gente fala de uma forma para ser simpático, né? Ah, não, toda pergunta é boa, tá? Nesse caso é verdade mesmo. Assim, toda pergunta é boa porque todo mundo está num momento bem inicial do tema. Bom, eu sou o William. Eu sou sócio da Apps 3, trabalho lá desde que a gente comecei a empresa juntos, né? Junto com o Douglas. A gente, eu também faço, eu já trabalhei em agências de comunicação, né, e consultoria de marca. Sou formado em comunicação também. Agora estou fazendo um curso sobre desenvolvimento da primeira infância, que não tem nada a ver com, né, parece que não tem nada a ver com o tema, mas pode ter uma série de relações e tem a ver com o impacto social também. Então, eu tenho uma intenção de poder colaborar também com a causa e como empresa ou pessoa física também. E eu tenho uma série de atividades que são voluntárias que eu faço porque eu acho legal, que é mentorar a empresa, apoiar processo de validação de ideias. Então, eu mentoro a empresa pela Endeavor, pelo Inovativa Brasil, tem mais alguns programas, mas aí são os principais. E também eu sou júri num programa do MIT de impacto social também. Então, é um tema que está recorrente aí. É, o que o que a gente vai conversar aqui, de novo, está baseado em cima de experiências com empresas que, poxa, cada uma tem um desafio muito diferente do outro, né? Então, a ideia é que a gente possa discutir. Claro que eu não posso abrir nenhuma informação de cliente, mas eu fico muito confortável de falar sobre momentos ou contextos diferentes, porque é possível que uma experiência que a gente viveu com o cliente seja válida para outro. A gente não faz trabalho só de transformação digital, né? A gente trabalha com branding, inovação e marketing digital como um todo. E no digital, eu conto com a experiência. Eu tenho 3 sócios que eram do Google, tenho experiência bastante técnica, bastante profunda no que eles fazem. E esse portfólio de clientes aí, que são os clientes atuais ou mais recentes, está muito baseado nisso, né? Uma experiência ampla, geral e com uma verticalização bem interessante em temas diferentes. A gente vem trabalhando com transformação digital em marcas que são bastante vanguardistas. Deixa eu só tirar a foto assim, com uma coisa só na mão, né? Obrigado. É, então, assim, em alguns casos, marcas que são líderes ou vice-líderes de mercado, em mercados bastante competitivos. Então, mercado financeiro, bem de consumo, varejo. é, tem um dos casos que a gente fez um projeto bem interessante no Chile, né, numa marca nativa chilena, que é um banco, que só existe lá. Então, é um banco que é como se fosse uma Caixa Econômica Federal, dadas as proporções, né? Então, assim, tem contextos muito interessantes para a gente falar. Tudo que eu vou falar hoje tem parte que está muito associado ao que eu imagino que vocês estão buscando nessa conversa. Então, até pela forma como a gente organizou esse material, tem uma intenção de falar sobre como fazer. Mas eu vou falar sobre outras coisas também, fora do tema. E eu queria que vocês ouvissem com carinho, porque talvez eu fale de algumas coisas que não é o que vocês esperam ouvir hoje, mas que pode ser uma chave para um problema lá na frente. Então,
Essa frase eu ouvi de um professor uma vez, que ele falou, olha, conhecimento não tem finalidade, a gente tem que aprender porque é legal, e lá na frente a gente pode descobrir que esse tema pode resolver um problema que a gente não conhece ainda, né? Então, antes da gente falar sobre transformação, antes da gente transformar a nossa empresa, a nossa área, ou o trabalho que a gente tem para fazer, queria dar alguns passos atrás e discutir com vocês assim, do que a gente está falando, né? Sobre que transformação a gente está falando. Acima de tudo, a gente está falando de um âmbito de, até onde eu entendi aqui do espectro de todo mundo, a gente está falando do mercado comercial, a gente está falando de marcas, a gente está falando de iniciativas que tem um foco, seja em negócio, seja de impacto social, seja de uma ativação num âmbito social, certo? Vocês sabem quem é essa pessoa aqui? Alguém sempre sabe. Thomas Edison, ele mesmo. Eu falei que sempre tem alguém que sabe. Duas pessoas sabiam, uma não teve. Ficou com vergonha de falar. Quem é o Thomas Edison? Aí vem a segunda pergunta, né? Tem uma dica até na foto, vai. Inventor da lâmpada. Tanto o Thomas Edison quanto várias outras pessoas, e aí tem registros de patente com diferença de dias em lugares diferentes do mundo, ele inventou a lâmpada. Ou seja, estava no ar, todo mundo já estava meio buscando isso, e ele foi lá e patenteou e foi responsabilizado pela invenção da lâmpada, compreensão de frequência, né, de eletricidade e tal. Ele era um cara muito, né, inteligente, um gênio, vai. Ele não fez só a lâmpada, né? Ele conseguiu, além de criar uma coisa que mudou a nossa vida, e realmente é difícil imaginar como seria a vida sem esse primeiro passo que mudou um monte de coisa depois, em termos de aproveitamento de tempo. Imagina como seria a vida se a gente não conseguisse ter uma compreensão de energia em frequência e conseguir ter uma lâmpada para aumentar, prolongar o dia. Ele conseguiu fazer uma coisa que é muito difícil. Ele não só inventou um produto muito interessante, como ele conseguiu deixar um legado para a posteridade. Não só no produto que ele fez ou na construção disso, como também ele deixou uma marca muito forte. Alguém sabe que marca ele deixou muito forte? Essa é mais difícil. Caramba. Muito bom. Thomas Edison começou a GE. A General Electric é uma fundação dele, né? Olha que interessante. Então, ele não só criou um produto inovador, ele compreendeu um contexto muito complicado, como ele deixou um legado incrível, né? Assim, olhando para o que é a GE hoje, é fácil entender que não é muito mais do que uma empresa de lâmpada, né? É uma empresa de inovação, acima de tudo. Eles fazem lâmpada até hoje. Mas eles fazem turbina de avião, eles fazem produtos que, sei lá, perfuração de solo, eles fazem uma série de coisas que são realmente transformadoras, é realmente incrível. O legado dele está muito acima do produto, ele deixou uma cultura, deixou uma inspiração, uma forma de pensar que fez com que muita gente, tão inteligente quanto, ou enfim, com um potencial muito grande, somasse e viesse junto para realmente fazer uma coisa que pudesse mudar a humanidade inúmeras vezes, né? Tanto produto com foco em inovação em tecnologia para medicina, enfim, tu começa a ver o portfólio deles, tu vê que é infinito, né? E é muito interessante que eles conseguiram institucionalizar uma série de ideias e valores e formas de pensar que estão ali, né? Que estava na cabeça de alguém, uma pessoa muito inovadora, muito interessante, foi institucionalizado numa corporação e essa corporação ela toma vida quando ela vai para a sociedade. Acima de tudo, isso é marca, né? A marca ela existe no tecido social, ela só existe no meio das pessoas. Por que o Elvis nunca morreu e talvez nunca morra? Porque as pessoas não querem que ele morra. É provável que marcas que mantêm uma relevância muito forte, elas nunca deixem de existir. Por quê? Porque elas conseguem trazer transformações relevantes, conseguem fazer alguma coisa que faz sentido e as pessoas querem que continue existindo. Aí tu fica na fila para comprar o telefone novo, né? Que tem lá 3 câmeras. Eu não sei se alguém vai comprar
esse telefone que surgiu agora essa semana, mas que aparentemente tem alguém ali que tu quer comprar? Não. Não? O iPhone 11? Não? Não, também não. Hoje não. Isso vem, esse tipo de transformação enfim, já faz muito tempo que a gente vem vivendo ondas de transformação, né? Alguém sabe o que é isso aqui? Minha intenção é ter uma participação assim super espontânea, tá? Vocês podem falar, gritar, tal. Talvez não dê para ouvir no microfone, mas a ideia é que seja realmente isso. Assim. Eu não vou falar metade da palavra para completar. Esse aqui é o Ford T, tá? Não vou fazer isso. Esse é o Ford T, né? O Ford T já nasceu de uma premissa de grandes transformações, né? A revolução industrial é iconizada por esse produto. Por quê? Porque um carro, até o Ford T, ele era feito com uma manufatura. Era quase como fazer um jato, assim. Tu fala assim, eu vou encomendar, eu sou muito rico, eu sou uma pessoa muito austera, e eu falo, olha, tomei uma decisão, vou fazer, eu quero encomendar um jato particular, cheio de particularidades e tal. Era isso, era comprar um carro antigamente, né? Tu podia lá fazer uma encomenda, demorava meses, o carro ficava pronto e aí tu recebia. O Ford ele fez um processo para que o carro fosse todos os carros fossem iguais, né? Você pode ter carro de qualquer cor desde que ele seja preto. Era um carro que tinha uma definição exata, ele não tinha mudança nenhuma. Todo o carro era igual. Ele é feito de uma forma seriada, né? E aí todo mundo já viu aquele filme do Chaplin, Tempos Modernos, que ele fica apertando parafuso. Então é uma marca desse tempo, né? Cada pessoa que estava numa linha de montagem passa a fazer uma etapa do processo, ela fica super especializada em fazer aquela etapa do processo e não tem uma visão do todo, né? Essa é a crítica ao momento. Então eu paro de entender o que eu estou fazendo, eu faço uma tarefa específica e dessa forma eu consigo ajudar a fazer com que esse processo ganhe escala. É muito parecido com o que a gente vive hoje, tá? Das proporções. A gente vive um pêndulo que uma hora vai para um lado especialista, não sei o que, outro lado super generalista. A gente está vivendo uma mudança de pêndulo. Mas foi super importante nessa época, né? Mas em algum momento, aqui a premissa é oferta e procura, tá? Eu produzo, eu vendo. Tem basicamente uma disciplina, né? Venda. Mas, enfim, chega um momento que as pessoas falam, olha, eu tenho uma família maior do que essa, né? Difícil, mas eu tenho uma família maior que essa. Eu estou acostumado com um nível de conforto maior do que desse carro. Ou, pior, eu não gosto de carro preto, eu não quero um carro preto, né? Eu queria uma outra opção. Ou minha casa fica na montanha, eu tenho que subir, meu motor não aguenta e tal. Em dado momento, esse carro foi insuficiente para um grupo de pessoas. E aí, um grupo de profissionais que entendeu como a Ford fazia carros, entendeu que as pessoas não queriam necessariamente esse carro, foram lá e inventaram, nessa minha alegoria aqui, inventaram o marketing. O que é isso? Aí que nasceu a GM, entendendo o concorrente, ou seja, fazendo pesquisa de mercado, entendendo o público, fazendo pesquisa de consumidor, foi lá e criou o marketing, com base nessas duas outras premissas, passou a fazer carros que não só atendiam o interesse do público, também considerava, né, o competidor como um benchmark ou uma premissa para mudança de trabalho, e eles criaram uma coisa que a gente usa até hoje, que é a obsolescência programada. Eles criaram um fator que eles trouxeram de outro mercado, que é, olha, em 2020 esse carro vai ficar obsoleto. A gente vai lançar um modelo novo, um acabamento novo, vai mudar o design, e isso fez com que o produto não só ele perdesse valor com o tempo, como criasse demanda, renovasse demanda. Então, foi um passo muito interessante, foi muito importante isso acontecer. Tem empresa que até hoje vive exatamente nessas duas premissas. As premissas novas não anulam as anteriores, né? Obviamente, a GM tem que vender para continuar existindo. Assim como a Ford, na premissa da Revolução Industrial. Nesse momento, a GM criou um novo mercado, uma nova forma de fazer mercado. O passo foi, isso existe até hoje, mas tem uma outra forma de lidar com isso ainda.
tem uma nova premissa que é como é que eu crio uma cultura para tomar decisão e eu consigo fazer essa decisão em cima de uma opinião. Como é que eu tomo partido e abro mão, inclusive, de vendas, abro mão de oportunidades porque eu não abro mão dos meus valores. E aí que nasce uma nova leva, não nasceu com eles, mas acho que iconiza melhor, que é a forma como o Tesla, por exemplo, passou a fazer carros, né? O Elon Musk, quando ele entrou nesse negócio, ele falou, bom, eu adoro carro, eu adoro velocidade, eu não abro mão de nada disso que faz um bom carro, um carro que me agrada. Mas eu também não abro mão de... O carro que eu vou andar, ele não pode poluir o meio ambiente. E aí ele, enfim, colocou lá como objetivo ter determinados modelos de carro com determinada performance. Até uma data ele falou, olha, não abro mão, vou fazer tudo que é possível. E uma iniciativa de uma pessoa forçou o mercado inteiro a mudar, né? Então, outros montadores tiveram que criar compromissos aí para passar a ofertar ao mercado e, assim, se não fizer um compromisso também, pouca diferença faz, porque passa a não ser relevante, né? Então, e aí é uma premissa que eu estou representando, é Ford representando as vendas, a GM, o marketing e a Tesla aqui representando o brand, né? Então, assim, poxa, eu não abro mão dos meus valores, não abro mão da minha cultura, minha forma de pensar, e é a partir daqui que eu tomo decisão e eu crio meu produto em cima disso, né? Tem N exemplos aí que podem ser bons exemplos sobre branding, mas acho que aqui fica muito claro que, olha, é uma premissa. Custa mais caro fazer um carro com base em energia renovável? Sem dúvida, mas não é uma opção. Eu não abro mão disso, ou seja, é a partir daqui que eu vou fazer. Fechando esse capítulo carros, que eu não entendo nada de carro, esse cara aqui que está de capacete é o senhor Honda. E quando ele começou lá a Honda Motors, ele falou... perguntaram para ele, o que o senhor espera, né, com a sua fábrica, né? Todo mundo esperando números, né, projeções financeiras, e tal. Ele falou, eu espero que as pessoas queiram que essa marca exista, né, que queiram que a empresa exista. E essa é uma resposta genial, porque é a partir daí que tu eterniza seu trabalho, né? Então, se a sociedade quer que essa marca exista, poxa, ela provavelmente vai continuar tendo oportunidade. A gente está no momento em que os trabalhos que vão existir daqui 15, 20 anos, né, que é quando a próxima geração começa a trabalhar, que está nascendo hoje começa a trabalhar, a maior parte dos trabalhos não existem ainda, eles estão para ser criados. A gente está no momento em que a gente tem uma curva de oportunidade, tem novas tecnologias que passam a ser muito mais populares em muito menos tempo. Então, a curva de velocidade de inovação ela é uma coisa que não vale a pena nem ser buscada, porque é um processo que, de novo, ir atrás disso não faz sentido. Faz muito mais sentido ir atrás de qual que é o objetivo, que legado eu quero buscar, o que eu quero criar que pode fazer sentido nesse mundo que está nascendo. Então, assim, mais do que buscar matar o papel, né, que às vezes é uma coisa muito prática que a gente tem no dia a dia, matar o papel é consequência do que a gente está buscando, né? Por que a gente está fazendo isso? Tem a questão de custo, tem a questão operacional, mas acima de tudo, o que a gente busca como marca, como corporação, como equipe dentro dessa empresa, que pode fazer sentido, que merece ser vivido, e aí como consequência, obviamente, a gente vai cortar o papel, a gente vai mudar processo, a gente vai incluir as pessoas, a gente vai ter um ambiente mais diverso, e eu acho que tem uma série de discussões que são abarcadas nessa transformação que a gente está buscando, né? Na transformação digital, a gente está falando de uma nova revolução, né, que é a revolução da informação, em que não tem bastidor e palco, né, não tem o fato e a comunicação do fato, tudo é a mesma coisa. Não tem espaço para contar o que está acontecendo ou incluir uma informação. É tudo em tempo real. Então a gente precisa ter consciência de que esse processo tem que ser mais rápido, né? Então, qual que é o maior ativo de uma marca, né? Quando a gente fala sobre isso, é ser o melhor necessariamente, né? Essa foto aqui todo mundo reconhece hoje, né? Quando perguntaram lá pro CEO do McDonald's, por que vocês não fazem um sanduíche melhor, né? Assim que, eu falo, bom, mas esse não é o nosso objetivo, fazer o melhor sanduíche, porque tem empresas que fazem isso melhor que a gente, né?
O objetivo dele era fazer o mesmo sanduíche em qualquer lugar do mundo, a qualquer instante, com uma velocidade, tempo e um preço mais ou menos uniforme. Então, como que, dentro do objetivo da empresa que a gente está, como é que a gente consegue entender que objetivo é esse, né? O que que a gente está buscando para aí de fato conseguir buscar isso com clareza, né? Então, aqui o foco é a escala. É escala com uma padronização e com uma série de, enfim, como é que ele consegue fazer dentro de um custo acessível, um produto que é idêntico ou quase idêntico em praticamente qualquer lugar do mundo ao mesmo instante, né? E para eles isso em algum momento teve uma série de barreiras bastante grandes de transpor, né? Por exemplo, no Brasil, eles trouxeram a alface americana, né? A gente só tem alface americana no supermercado porque o McDonald's fez o sanduíche deles aqui. É, então, assim, imagina o que não é ter uma barreira como essa para trabalhar. O que não dá para fazer é isso aqui, né? É criar uma expectativa desalinhada com a realidade. Então, assim, como é que a gente pode não frustrar e gerar uma unidade dentro de qualquer ponto de contato, qualquer situação que a gente vai ter. Isso, falando de produto, é até fácil de criticar, né? É fácil de observar e ver que uma coisa não é igual a outra. O que é mais complicado, eu acho que a maior parte das pessoas que estão na sala, que é como é que a gente faz isso com o serviço, né? Poxa, fazer transformação digital para uma empresa que basicamente vai fazer um RP e organizar a base de dados, e entender qual que é o fluxo, trazer uma lógica mais digital para a compreensão dos dados, tem desafios, obviamente, mas como é que tu faz isso sabendo que a sua entrega é algo totalmente intangível, que desperta sentimentos ou conexões com as pessoas, que não necessariamente está materializado em alguma coisa? Então, isso é um desafio muito maior. E como é que a gente faz isso num ambiente, né, que eu acho que é o ambiente que a maior parte de quem está aqui vive, que é num ambiente que não tem começo, não tem fim e muda o tempo todo, que é a internet, né? Talvez o ponto de partida para isso seja uma palavra que eu vou ser repetitivo até, que é a gente tem que manter consistência. Então, o ponto de partida é, poxa, onde eu quero chegar, quem eu sou, ter essa clareza de identidade, porque aí a comunicação, a forma de fazer, ela é consequência do que a marca acredita. Então, como é que poxa, eu vou tomar uma decisão que está calcada em uma clareza de identidade. Então, ser é consequência do que eu acredito. A partir disso, não é simplesmente uma consciência de discurso, é consciência do que eu faço, para o que eu faço, né? Tendo outro exemplo aqui, eu não preciso dizer que marca é essa, né? Basicamente, ela é facilmente reconhecível. Por quê? Porque ela também tem consistência. Há muitas décadas ela existe no nosso dia a dia, ela faz parte do imaginário comum. E recentemente eu estava vendo uma apresentação de uma pessoa dessa empresa que falava como eles estão cuidando para usar de uma forma super respeitosa e cuidadosa os ícones da marca desassociados de ícones infantis, para que não faça uma venda, uma oferta direta para crianças, né? Isso é uma forma interessante, é maduro ver isso, né? Como é que eles conseguem dar um passo atrás e ainda assim manter os objetivos de venda, que são agressivos, né? O ponto que eu acho que é mais complicado é como eles conseguem manter consistência dentro da proposta de valor do produto, entendendo para quem eles vendem. Porque aqui o desafio não é a competição necessariamente da GM contra a Ford, né? Porque aqui, teoricamente, é a fórmula mais bem guardada do mundo, né? Agora tem os algoritmos do Google, mas até então era a fórmula da Coca-Cola, né? Assim, poxa, era até... Pô, isso aqui é mais secreto do que a fórmula da Coca-Cola. Era um ponto de partida, né? Então, teoricamente, o produto é único. Eles conseguiram fazer uma coisa que, pô, é um ovo de Colombo, né? Para de pé, ninguém questiona, se pode achar que não é bom, não sei o quê. Mas, assim, era de fato único. Tinha uma proposta de valor muito interessante, né? E aportava em comunicação de uma forma muito sensível, em temas muito universais. Então, conseguiu ter comunicações que eram muito fortes, né? Onde tem a quebra deles aqui? Alguém quer palpitar qual que é o grande desafio deles nos últimos tempos? Vai, vamos lá, vai.
Todo mundo toma Coca-Cola aqui? Ah, isso eles fazem. Exatamente. Quando tu olha a longo prazo, a perder de vista, né? Quando tu olha para o norte, mais do que uma meta, uma missão, alguma coisa, mas quando tu olha assim para em que direção eles estão indo, ou que direção tem um descolamento do que eles vinham fazendo, ou que eles vinham buscando, ou qual que é o core deles, com para onde a humanidade está olhando. Então, assim, eles continuaram indo para uma coisa que era única, que era especial, que falava de felicidade, falava de refrescância, estilo de vida, não sei o quê, com um produto único que ninguém conseguiu copiar até hoje, mano. Não consigo copiar um negócio dessa magnitude, né? Que, poxa, tá em todo lugar do mundo. A rainha da Inglaterra toma a mesma Coca-Cola que o menino na favela, assim, é o mesmo produto. Isso é uma coisa descomunal. Até água consegue ser diferente. Eles conseguem fazer o mesmo produto, é impressionante. Agora, esse não é o problema deles. Não é o problema chegar, não é o problema ter, não é o problema precificar. Eles conseguiram tudo isso. O problema é, eles conseguiram fazer uma coisa que tarará, é especial, é única, não sei o quê, mas que ninguém mais quer. Ou que as pessoas estão buscando não querer mais. E isso é crítico, porque eles pararam de ouvir para onde as pessoas estão indo. Isso não sou eu que estou falando. Isso despertou uma série de questões. Eles passaram a comprar inúmeras empresas que fazem água, que fazem produtos mais saudáveis, sucos e por aí vai. Segundo eles, eles têm lá o único iogurte que não tem nenhum, como é que é? Estabilizante, conservante e tudo mais. Aqui no Brasil. Eu não sei, eu não consumo. Mas o ponto é, poxa, eles foram numa direção, eles continuaram numa direção sem entender para onde as pessoas estão indo. Ou seja, eu estou dando alguns passos atrás porque quando a gente fala de transformação digital, no final do dia a gente está buscando a mesma coisa. É uma embalagem nova para uma busca muito antiga, que é como é que eu me conecto com escala, com proposta de valor, com uma entrega que é consistente, com um trabalho que faça sentido. E aí a gente está buscando escala de outra forma. Né? A mesma escala que a Coca-Cola buscou, ou que o McDonald's buscou, ou que inúmeras empresas buscaram ao longo do tempo, é o que a gente provavelmente vai buscar com o nosso app, com a nossa solução digital, com a nossa, ou com a forma que a gente vai empacotar o serviço da empresa para que possa acessar mais gente. Então, dá um passo atrás e entender por que a gente está fazendo isso, de que forma a gente vai buscar, e por que alguém preferiria, né, fazer esse serviço ou trabalhar com a gente, pode fazer toda a diferença. Para que em algum momento, inclusive quando a gente tiver chegado numa posição de liderança, com espaço muito privilegiado, a gente não desconecte e, dado o momento, isso seja uma ruptura imediata. Né? Não sei se vocês lembram dessa campanha, uma campanha de venda de jornal, né? Que também é outro caso, né? Assim, poxa, é um sinônimo de estar atualizado, de saber o que está acontecendo, ser uma pessoa informada, era basicamente isso, né? Pô, quantos jornais você leu hoje? Ah, porque eu li a Folha e o Estado, eu leio o Valor, né? Era um símbolo de status, né? Eu tinha um chefe que ele lia de 2 a 3 jornais antes de chegar na agência. Eu falava, poxa, era quase um mito, assim, o cara sabia qualquer coisa, eu chegava jogando o jornal na mesa das pessoas, porque ele já tinha lido e direcionava a mensagem. Imagina, isso não faz tanto tempo assim, né? Agora, essa cena nunca mais vai voltar a acontecer. Eu arranjei briga um dia por causa dessa frase, né? Eu falei, poxa, isso nunca mais vai acontecer, porque ninguém mais lê jornal, não sei o quê, e a pessoa tava com um jornal embaixo do sovaco. Aí eu falei, putz, agora que eu vi, né? Mas assim, eu acredito que essa cena não vai voltar a acontecer em escala. Isso pode acontecer pontualmente, quase como uma atitude vintage, né? De ouvir o seu vinil, ler o seu jornal no papel, passar o seu café e tal, mas assim, é uma atitude quase fetichista, né? Pegar um jornal, abrir, sujar o dedo, sentir o cheiro e, né, ler o seu editorial ali. Poxa, que momento... Mas assim, ninguém, nunca mais, da humanidade vai falar, amor, me passa o caderno 2 porque eu quero ver o que filme está passando no cinema. Vamos ao cinema. Isso não vai acontecer de novo. E a brincadeira que a pessoa se ofendeu a única pessoa que entendeu isso foi o cachorro, né? Que tá rindo ali dos dois. E aí a pessoa ficou... Assim, o que é o natural? E aí, assim, é difícil a gente voltar para outro momento, né? Nesse caso aqui. Poxa, que filme tá passando? Eu vou comprar aqui, já reservei a poltrona, já comprei a pipoca, é só chegar lá.
entra na sala. É natural que isso aconteça. Agora, quem entendeu isso antes, demorou um tempo para isso ser entendido, foi passo a passo, foi iterado, né? Não foi, de primeira, agora tem uma lajota de vidro que fica no seu bolso, que tem bateria, que aí tu vai lá e não sei o quê, aperta no vidro mesmo, e isso funciona bem pra caramba. Não, todo mundo viveu lá um telefone que era uma puta lajota, que não funcionava bem, mal e mal funcionava pra falar no som, e bababá, e etapa 1, etapa 2, etapa 100, etapa 1000. Chegamos aí. Chegamos no momento que faz sentido, que isso é natural. Que a gente fala, nossa, as crianças estão aprendendo tudo. Não, porque é fácil pra caramba. Assim, hoje, qual foi a última vez que a gente leu um manual de instrução? Pegou uma caixa, abriu um papel que vem dentro, tipo uma bula, e lê como que liga o aparelho. Não existe mais esse momento. Alguém aqui pode me ajudar a não me sentir sozinho na velhice, mas assim, esse momento já aconteceu. Tu abria uma caixa, tirava um papel, lia, os mais disciplinados liam como é que funcionava, porque tinha o risco de quebrar o equipamento antes de começar a funcionar. Porque botava o cabo errado, não funcionava, não sei o quê. Aparelhos razoavelmente simples, como sei lá, um videocassete, que é uma versão vintage do Netflix, né? Tá vendo como é difícil imaginar de onde essas coisas vêm, sabe? Poxa, a gente não precisa mais de um hardware para uma coisa que é assistir filme, né? Agora com o Amazon Prime chegando a 9,90, é mais difícil ainda, sabe? A gente imaginar uma coisa que tenha um hardware para isso, né? E aí, o ponto aqui a dica de leitura essa coisa. Tem um livro dele que chama What the Dog Saw, né, que é um filme, é um livro que fala sobre o que está por trás das coisas. Vale a pena ler. Tudo que saiu do Malcolm Gladwell tem até um livro novo agora, tipo Talk to Strangers, uma coisa assim, sobre como a gente julga ou não desconhecidos, né? E como é legal falar com pessoas que a gente não conhece. Mas quando a gente olha para isso tudo parece óbvio, né? Se alguém discorda do que eu estou falando, que, poxa, que isso aqui tende a ser mais a exceção do que isso aqui? Alguém discorda disso? De novo, isso aconteceu faz 2 meses. A pessoa discordou bravamente, passou a próxima hora me enchendo o saco falando, não, porque o jornal, tá? Eu falei, meu, desculpa, não queria ofender ninguém. Eu adoro cachorro, inclusive. Ou seja, é um fato, né? Agora, o que acontece com o seu cliente ou a sua empresa, ou aquela situação que tu fala assim, mas por que a nossa verba é 80% no offline e 20% no digital? Isso não faz mais sentido, não faz nenhum sentido. Porque não tem lógica. Não, porque a TV é muito cara. Então esquece a TV. Ninguém assiste mais. Certo? Mas dado uma vez no ano, uma vez na vida, quer fazer uma campanha, faz, mas assim, saiba que não vai ter muito efeito. Não vai mexer ponteiro. E pior do que isso, qual que é o sentido de, no Olimpo Criativo, ter uma ideia de uma campanha lindona, off, não sei o quê, que depois tu desce para o digital? Esse é o erro mais clássico. Isso não faz o menor sentido. Isso é uma lógica analógica levada para o digital. Ou seja, o que tende a fazer mais sentido? Poxa, eu tive uma ideia no digital. Eu não sei se ela é brilhante ou não. Eu posso até gostar. Mas eu vou saber se ela faz sentido fazendo teste AB, experimentando, fazendo uma avaliação empírica. E aí eu roda, aprende. Comprei já ou comprei agora? O botão é verde ou laranja? Não sei. Ninguém precisa saber disso. Ninguém precisa ter a resposta pronta. Mas, testando. Pô, legal. Tá redondo, agora a gente sabe como funciona. Vou fazer um anúncio no jornal, vou fazer um buzz door, vou fazer relógio de rua, não sei o que. Faz. Agora tu já sabe que funciona melhor. É a foto com o cachorro, é compre agora, é botão verde, é aquele call to action, é com preço ou sem preço, pronto. Tá pronto para rodar, não precisa fazer o que a gente fazia antigamente, que é grupo de discussão para validar ou não a sua campanha. A gente não é treinado, a gente não sabe avaliar as coisas com essa precisão em situações desconfortáveis, né? Em uma lógica muito fora da natureza. A gente vai lá e clica, a gente está acostumado com a vida real, não com racionalizar uma ideia que a gente nunca foi exposto antes. Até aí tudo bem? Faz sentido para todo mundo o que eu estou falando? Em 2011 para 2014, a gente viveu um momento histórico na história da humanidade. Esse foi o momento em que
isso devia ter tido, sei lá, Digital Parade, devia ter tido, sabe, festa de carnaval, qualquer coisa assim. Esse foi o momento em que o digital passou a TV. Isso só tinha, olha por que isso é tão importante. Isso só tinha acontecido quando a TV tinha passado o rádio como mídia mais consumida enfim, nesse caso aí, Estados Unidos e Canadá, mas o Brasil, sendo um país ávido por conexão, é fácil imaginar o quanto a gente é tão conectado. Poxa, é impressionante ver que a gente passa tanto tempo por dia conectado. A gente passa tanto tempo por dia acessando informação. Por mais que a gente não retenha nada, né? A gente fica absolutamente exposto a muita coisa. E, poxa, a gente consome, mais do que o tempo que a gente está acordado, a gente consome mídia como um todo, né? É estranho pensar que a gente passa, sei lá, na média, 8 horas por dia dormindo, 16 horas por dia acordado. Fora, sei lá, é difícil imaginar que momento que a gente não está consumindo mídia, né? Porque se a gente trabalhasse 8 horas por dia, já não bate isso aqui, né? É, exatamente. Então, assim, claro que tu pode ter sobreposição, mas a gente tem um exagero de consumo de mídia. Aí tu fala assim, poxa, mas eu tenho tanta dificuldade para que alguém leia meu texto no meu blog, né? Ou curta meus posts no Facebook, porque se a pessoa passa 5 horas e 15 consumindo alguma coisa no digital, alguém devia se interessar pelo que eu estou fazendo. E esse é o desafio. Como é que a gente pega dessas 5 horas de conexão, ou 3 horas e 40 que a gente passa no Brasil, conectado no celular, na internet, como é que a gente pega 5 minutos para a pessoa ler um texto? Ou assistir um vídeo nosso, um vídeo tem 2 minutos. Como é que a gente pega dessas quase 4 horas para a pessoa assistir um vídeo que é do nosso interesse? E eu acho que aí está o maior erro das marcas. Um dia eu vou criar um dicionário. Você sabe que o dicionário Aurélio, né? Ele é do senhor Aurélio Buarque de Holanda. Ele é avô do Chico, pai do Sérgio, né? E, enfim, um dia ele começou a escrever lá todos os verbetes da língua portuguesa brasileira, né? E eu tenho já 2 verbetes no meu dicionário. Eu tenho um verbete que é o chato. O chato, para mim, é aquele que só tem um assunto. Essa é a minha definição. Então, aquele seu amigo que só fala de política, aquele seu amigo que só fala de futebol, do Corinthians, não sei o quê. Essa pessoa é uma pessoa chata, assim, porque ela, naturalmente, mas e não sei o que, não, mas o Corinthians, tipo, não é legal, sabe? Não é legal ter só um assunto. Isso é um toque até. Se isso parecer com alguma coisa familiar, tão familiar a ponto de ser vocês mesmos, pensa nisso. Não é legal ser essa pessoa. Aí eu tenho um segundo verbete, que é muito próximo desse. Eu sei, não dá para fazer um dicionário ainda, tenho só 2 verbetes. O segundo verbete é o chato de galochas, né? Tá muito próximo, um dicionário bem restrito por enquanto. Ele é um dicionário chato, né? Tá vendo que não tem muita variação. O chato de galochas é aquele que só tem um assunto, ele mesmo. Ou seja, a pessoa só sabe falar dela mesma. Todos os assuntos do mundo revertem como um elogio para ela mesma. Todo mundo conhece alguém assim, né? Essa pessoa tu evita na sua vida, né? Ou vocês gostam, falar, puta, eu tava com uma saudade de falar sobre você, né? Tipo, nossa, tava tão legal esse papo que a gente teve aqui por horas, falando sobre os seus olhos. Tipo, não é legal, ninguém gosta de conviver com isso. Agora, isso é um consenso, vocês concordam? Ou não? Né? Por que a gente, como marca, no digital, é o chato de galocha? Por que a gente pega o tempo das pessoas para falar bem da gente mesmo? Isso é chato pra caramba, sabe? Isso não deveria ser tolerável. E por isso que a gente tem tanta dificuldade de pegar 5 horas e tanto e fazer com que a pessoa assista 2 minutos do nosso vídeo. Porque esse vídeo é chato pra caramba. Esse vídeo só tá falando bem da gente mesmo. Por que alguém vai querer assistir isso? Por que tu quer que a pessoa doe 2 minutos da vida dela, que ela tem que pagar a conta, tem, sei lá, dor na joanete, não dormiu bem, tem criança chorando, não sei o quê, pra assistir o seu vídeo que tá falando bem da sua empresa? Que por acaso talvez não seja nem tão divertida assim, sabe? Então, assim, esse senso crítico, quando a gente está lá sentado na nossa atividade, a gente às vezes não tem. A gente perde. A gente fala, não, mas está tão lindo, né? Parece tanto com o vídeo do outro concorrente e não sei o quê. Mas ele é chato. Não tem muito sentido ver. E pensa que a gente está num país que, poxa, tem essas diferenças esquisitas, sabe? Isso aqui é uma foto real. Isso é uma foto que saiu em 2007 no fotógrafo que fez essa aérea lá na Giovanni Gronchi. Esse aqui é um prédio que um dia uma pessoa falou, nossa, meu ex-namorado, uma senhora, meu ex-namorado mora nesse prédio. Eu falei, pô, desculpa. Essa palestra sempre gera questões estranhas. Assim. Enfim, tu tem aqui gente que tem piscina privativa na varanda,
fazendo esquina, fazendo muro com, o cara que faz churrasquinho na laje. E um sente o cheiro do churrasco do outro, né? É uma distância que tá só na teoria, porque na prática tá todo mundo ali um do lado do outro, né? A gente vive essa realidade. Esse é o Brasil. A gente está num lugar que, poxa, a gente está muito próximo do mais distante de nós, né? Então, como é que a gente considera fazer uma marca, fazer um produto, fazer uma transformação num ambiente abismal, que tem lá, a pessoa do seu lado talvez viva uma realidade que está totalmente distante da sua, né? E como é que a gente consegue pôr isso num pé de comunicação, num pé de oferta de produto que seja compreensível? De novo, estou falando de escala, né? Tem momentos e transformações muito diferentes que a gente pode discutir. Pode falar, não, eu quero fazer uma transformação porque, minha empresa faz isso de um jeito e ela está buscando fazer isso de uma forma que, enfim, tire processo, simplifique e tudo mais. É uma transformação real, ela tem uma busca por digital, mas estou falando de transformação de impacto mesmo, trazendo, buscando escalar, sei lá, do 1000 para o 1 milhão, né? Como é que tu considera essa realidade para fazer o seu trabalho, né? Como é que tu consegue ser relevante para ambos? Como é que tu consegue ser relevante no limite para 215 milhões de pessoas? E lembrando, né, o brasileiro hoje, ele passou, na verdade, a gente passou a usar a internet, isso no advento lá em 2009 para 2010, muito motivado até pelas telecoms. Aí teve um em especial que foi a TIM, que conseguiu fazer uma grande push ali para dar mais acesso para um âmbito muito mais popular, acesso a dados, e depois teve uma mudança muito grande, mas poxa, 60% da população usa a internet no Wi-Fi. Basicamente é isso, assim, o acesso do brasileiro hoje é por meio de uma tela assim ou pior. Não existe isso aqui, na realidade, do uso de internet para grande parte da população. A população usa a internet no celular. Ah, mas minha empresa não tem um site mobile friendly, não sei o quê. Esquece os nomes charmosos. Se o seu site não funciona no celular, seu site não existe para a maior parte da população. Se tu estiver confortável com isso, ok. Ah, eu sou nicho, eu só lido com um grupo específico, não, ok. Mas se tu está buscando alguma coisa com escala, buscando alguma realidade de comunicação, de existência, de prestação de serviço digital que busque escala real, não considere não ter uma interface mobile first. E segundo ponto, se até hoje não é possível que tu não exista para muita gente. Então, assim, esse é um ponto fundamental. A gente tem 16 milhões de pessoas no Brasil que usam o celular só para entrar na internet. Provavelmente no Wi-Fi. E a gente fica 3 horas e 40 por dia, né? 3 horas e 40 minutos online por dia no celular. A gente é o terceiro país mais conectado no celular no mundo e a gente disputa com a Angola a conta celular mais cara do mundo também. Então a gente está em uma situação muito esquisita, né? Assim, poxa, a gente é super conectado, a gente paga muito caro por isso. Então, quando a gente fala assim, poxa, legal, entendi, eu preciso repensar meu processo, eu preciso ter muita clareza do por que eu estou fazendo isso, para quem eu quero transformar, né, com quem eu quero conectar, de que forma, que problema do outro eu vou resolver, não só o meu, porque senão eu vou ser um chato, né? Essa parte toda eu já entendi, tá super claro. Aí vem o passo de transformar, e transformar é de dentro para fora. A gente não consegue transformar ninguém. A gente só consegue transformar a gente mesmo. Ou seja, a gente vai transformar a nossa empresa, nosso método, nosso trabalho, vai fazer mudanças internas, né? E mudar internamente não é simples, porque é difícil mudar 100% do processo da empresa e tal, mantendo todos os processos, pessoas, tecnologias anteriores. É provável que uma transformação dessa gere muita mudança. E aí a gente toma decisões, faz mudanças, escolhe para onde a gente está indo e a gente vai procurar, enfim, entender de que forma a gente vai acessar isso, vai dar mais acesso a isso, né? Ontem teve, inclusive, a notícia lá que o Quinto Andar virou um novo unicórnio brasileiro, né? Poxa, qual que é a simbologia disso, né? Mais do que valuation, mais do que
faz ou não sentido o número. Tá? Isso é uma questão que, para mim, pouco importa, porque eu não sou a pessoa que avalia, não tem nada para ganhar ou perder com isso. Eu fico feliz, se foram nossos clientes, a gente fez projeto recentemente com eles, eu fiquei super feliz. Mas o ponto mais importante é, eles têm valor suficiente para levar o serviço deles para uma escala de pessoas que quebrou uma curva ali. Eles conseguiram chegar a um nível de acesso de um serviço absolutamente democrático sem perder qualidade. E isso que é o maior significado desse valuation, na minha leitura, tá? Eles conseguem levar um serviço de qualidade, democrático, sem grandes complicações ou fricções, com um ciclo completo de prestação de serviço. Fantástico. Poxa, é maravilhoso. Como é que consegue fazer isso no mercado que é tão duro, tão difícil, tão quase rudimentar como o mercado imobiliário, né? Que o mercado tem muita trava, tem travas complicadíssimas, né? Legais, e para a prestação de serviço eu preciso ter passado por uma prova, que é o Cresce, que tem lá uma série de rigores poxa, é um mercado que perdeu muita atratividade ao longo dos anos, né? A crise imobiliária foi devastadora, tá? 6, 8 anos aí, o mercado imobiliário andando de lado ou para trás, e os caras conseguiram, nos últimos 6 anos, fazer uma empresa que pegou esse mercado que estava todo quebrado, todo ruído, e fez assim, ó. Poxa, eu vou criar mobilidade, eu elogio o aluguel, né? Elogio a pessoa que aluga o imóvel como a pessoa que está tomando a decisão certa, fazendo uma escolha correta, inteligente, e eu faço com que esse processo seja mais indolor, ou seja, indolor de fato. Cara, fantástico, sabe? Pô, isso tem um valor imenso, porque as pessoas vão continuar morando, independente de crise, independente de qualquer coisa, pô, vão continuar morando em algum lugar. Poxa, pessoas casam, pessoas nascem, pessoas separam, pessoas morrem, e, poxa, isso cria uma série de intenções de mudança. Poxa, eles pegaram isso e criaram uma forma muito mais legal, mais interessante e mais contemporânea de se buscar um imóvel. Isso tem muito valor. E isso cria a oportunidade de mais gente acessar o seu serviço de uma forma muito mais rápida. Ó, falando aí de eletricidade, ó, demorou 46 anos, 46 anos, tem gente aqui na sala que tem menos que isso, todos, inclusive, né, todos nós, 46 anos para atingir 50 milhões de usuários, energia elétrica. Olha que incrível isso. É como se essa sala inteira aqui nunca ninguém tivesse acessado a energia elétrica, só vai acessar daqui a alguns anos. Né? O telefone demorou 75 anos para ser acessado por 50 milhões de pessoas. É uma geração inteira, é uma era inteira. Automóveis, né? Outro exemplo ali, 62 anos, televisão, 22 anos. O Facebook demorou 4 anos para chegar a 50 milhões de pessoas. É incrível isso. É incrível. O Pokémon GO demorou 19 dias. Qual que é a utilidade disso? Nenhuma, né? Assim, é até estranho entender isso, porque é uma situação que quem lembra disso sabe o que eu estou falando. Aliás, quem não jogou entende melhor ainda o que eu estou falando, né? Porque quem jogou talvez entendesse o sentimento de estar lá. Quem não jogou é estranhíssimo, né? Imaginar que isso foi uma epidemia de 19 dias que durou, sei lá, 20 dias, né? Durou, tipo, 2 dias depois já ninguém jogava, chato isso estranho. Então. Ou seja, o WeChat, né? Aí é covardia, porque aí é o WhatsApp da China lá, que mais do que isso, né? Também é a sua carteira digital, né? Então tu faz o seu pagamento pelo WhatsApp, né? Então chega no restaurante, lê um QR Code, já pagou sua conta pelo WhatsApp, que é o WeChat. Então, assim, 1 ano, pô, é incrível, né? Então, assim, no geral, é claro que isso aqui está me contrastando colocando desafios aqui quase intransponíveis. É possível que a empresa que vocês trabalham hoje, vai chegar em 19 dias a 50 milhões de pessoas? Poxa, espero que sim, se for o objetivo de vocês. Mas é um desafio complexo, né? É difícil conseguir. No geral, toda transformação é um desafio de longo prazo. Independe de qual. Eu imagino que, né, obviamente, o Pokémon GO não demorou 19 dias para ser feito. Ele demorou talvez 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu não sei quanto tempo levou, mas foram anos. O caso do Quinto Andar demorou 6 anos para virar um unicórnio, né, para ser reconhecido dessa forma. Ou seja, tem um longo prazo, mas uma coisa que a gente não pode esquecer é todo longo prazo ele é uma somatória de curtos prazos. Então, se a gente não tiver muita clareza, de novo, do qual que é o norte, para onde a gente está indo, é fácil se perder. E então,
é o tipo da coisa que a gente não pode perder de vista. Então, por que a gente está fazendo isso? Para onde a gente está indo? Iterar, procurar entender. Poxa, faz sentido, faz sentido, faz sentido? Não faz sentido. Refaz. Muda o processo. Repensa as premissas de trabalho, sabe? Poxa, eu não abro mão desses valores, mas pô, será que esse carro ele anda mais rápido, ele é seguro? Será que o meu Tesla aqui ele vai atrair o consumidor ou ele é um carro que ele precisava de mais design? Ele precisa ser compatível com o design de outros carros esportivos, para aí sim ele ser interessante. Mas não perder de vista que isso é um trabalho pouco glamuroso, tá? Eu acho que tem uma glamorização muito exagerada do que é uma transformação digital. Então as pessoas falam, não, agora eu contratei aqui as maiores ferramentas do mundo, eu tenho lá amparo de grandes soluções, né? Então eu faço integrações de plataformas. Tá? Isso não necessariamente é uma transformação digital ou não precisa disso para acontecer. O mais importante é o que vocês estão buscando, qual que é o seu trabalho, o que está fazendo, e buscar soluções que comportem aquele momento naquela situação. Já vi a empresa muito grande, com caixa, com poder de decisão, abrir mão de grandes ferramentas que eram muito caras para fazer uma ferramenta transitória de Excel que foi muito melhor do que se tivesse gastado um tempão desfocado para fazer uma integração muito grande que ia perder totalmente o foco naquele momento. Estou falando que é uma ode a um pensamento franciscano? Não, tem hora que é preciso sim fazer um investimento em ferramenta e ser um trabalho mais. Depende muito do contexto, mas o que eu quero deixar claro é: não é necessário isso para fazer um trabalho de transformação digital. Né? Acima de tudo, a gente está falando de uma mudança de comportamento. E toda mudança de comportamento, ela é longo prazista e ela tem passo a passo de curto prazo. Então, assim, a gente não pode abrir mão de para onde a gente está indo. E isso é um trabalho feito a muitas mãos. Então, é muito difícil que a gente faça uma transformação relevante sozinho. O Thomas Edison não fez. Ele precisou de um monte de gente para fazer GE, institucionalizar, um monte de gente inteligente, logo pessoas que têm contraste de ideias. É difícil tu encontrar um grupo de pessoas muito inteligentes que todos pensam igual. E pior, que todos concordem, especialmente. Então, assim, o normal não é simples fazer isso. É um processo que não vai ser indolor, mas ele pode ser interessante e bem sucedido. Mas, de novo, é fundamental manter a consistência, porque a consistência ela é um bom ar para se velejar num ambiente que muda o tempo todo, não tem começo, não tem fim, que é a internet. Quando a gente fala disso tudo, eu não sei quanto de tempo, então eu tenho que acabar já, né? A gente fala ali, poxa, a gente consegue ter âmbitos muito diferentes para a nossa forma de atuação, mas a nossa marca ela vai ser um elemento gasoso, ele é difícil de controlar, é difícil a gente ter um domínio completo sobre ela, mas a gente precisa ter uma orquestração para saber como isso vai funcionar bem. Por quê? É muito comum a gente falar, bom, será que eu estou no caminho certo? Para onde eu deveria ir? E quando a gente ou está no papel do empreendedor, ou está no papel de tomador de decisão, e tu fala assim, poxa, eu tenho tantas opções, né? Eu posso escolher qualquer caminho, eu posso não sei o quê. E aí tu pode se encontrar naquela bifurcação em que a Alice se encontra com o gato, né? E ela fala, gato, qual que é o melhor caminho? Aí o gato responde, depende, Alice, para onde você quer ir? Aí a Alice fala, não sei. E a resposta do gato qual é? Alice, para quem não sabe para onde quer ir, todos os caminhos são bons. E aí é muito fácil a gente perder completamente o rumo, né? E não saber para onde ir. Por quê? Porque o maior desafio do empreendedor ou alguém que vai tomar decisão é ter liberdade completa para fazer qualquer coisa. Isso faz com que perda o foco ou que toma decisões que não são pautadas nos princípios que tem ali. Então, quando vai fazer um design de uma solução de alta escala, é muito fácil perder ou a audácia de querer alguma coisa realmente grande ou a humildade de ouvir a opinião das pessoas. Por quê? Porque a gente tem que imaginar futuros possíveis e a gente tem um problema muito grande de mudar uma coisa que as pessoas já estão acostumadas. Alguém sabe me dizer quais são os 5 maiores países do mundo? Essa é uma pergunta rápida. O maior de todos é China. Não, em população. China, Índia, Estados Unidos. O quarto ninguém acerta. O quinto é o Brasil. Indonésia. É uma ilha onde as pessoas transbordam, provavelmente. Né?
Isso quer dizer que a China é o maior país do mundo? Não, né? Se o Facebook fosse um país, com certeza seria o maior país do mundo, com 2 bilhões de pessoas, quase o dobro de pessoas da China. As pessoas certamente se conectam muito mais ao Facebook do que os chineses com os chineses. Tem muito mais interação, com um número de pessoas muito maior diariamente. Quando a gente olha para isso, é difícil entender o quanto que uma pequena mudança nesse ambiente gera um impacto gigantesco, né? Isso aqui é uma coisa que mudou a humanidade, né? Esse botão. Esse botão que está sendo, inclusive, repensado, né? Está num processo de phase-out aqui, aparentemente. Mas isso faz com que a gente repense... Quantas vezes a gente já não pensou fazer uma coisa para saber se a gente ia ter uma validação social? Olha... Acho que hoje eu vou sair assim porque eu vou tirar uma foto e vai que as pessoas gostam, né? Ou vou fazer um caminho por aqui porque isso vai dar uma foto boa, eu vou fazer um vídeo, vou fazer qualquer bobagem. Isso é uma realidade. Eu gosto de escrever review lá no TripAdvisor, eu recebi e-mail, olha, saiba quais são os 14 restaurantes mais instagramáveis. Puxa, que esquisito, né? Pouco importa se a comida é boa. Importa que é lindão, sabe? É negócio, meu, interessantíssimo. Eu fui fazer uma viagem recentemente, tinha lá um lugar que era um museu das cores, lá, um negócio, um museu de, mas assim, mas como assim museu? Não, são ambientes bonitos para que tira foto. Inclusive, tu não precisa usar a sua câmera. Eles tiram a foto e mandam pro seu e-mail. Cara, que esquisito, sabe? Ou seja, e custava, sei lá, acho que $40, uma pequena fortuna, para fazer um negócio que fala, meu, é isso, entendeu? Eu estou buscando uma forma de aparecer bem na foto, né? Essa mudança, a gente pouco percebeu quando ela aconteceu, né? Vocês lembram disso? Isso é uma mudança paradigmática dentro do Facebook. Eles gastaram meses de trabalho, 280 horas, para fazer uma mudança de botão que ninguém percebeu. Ou seja, as pessoas perceberam, mas não pararam para pensar nisso. Por quê? Porque é uma coisa que no dia a dia, de novo, a gente não está nem aí, a gente está pagando conta, sentindo dor na Joanete, fazendo não sei o quê, criança chorando, mas lá dentro isso foi uma coisa que... Por quê? Porque são 22 bilhões de views por dia desse botão. Naquele momento, isso anos atrás. Eram 7 milhões e 500 mil sites que tinham esse botão incluído no ambiente de navegação. Ou seja, isso muda a vida das pessoas. Isso tem valor? Claro que tem. De novo, né? Quanto tempo leva para as coisas acontecerem, né? Poxa, em quanto tempo o cara saiu de milionário para bilionário? Multiplicou por 1.000 a riqueza dele. 1 ano. Ou seja, isso tem valor, né? Isso, para alguém, isso gera riqueza. Pessoas que tiveram feitos até talvez mais impactantes para a sociedade de alguma forma, poxa, levaram mais tempo para conseguir esse acúmulo de riqueza. Mas, obviamente, não é só o botão, mas ele tangibiliza muito isso, né? E quando a gente faz uma mudança importante, né, a gente teve lá um trabalho muito grande com o Waze no mundo inteiro, com uma série de pequenas interferências, e aí tu muda uma coisa que é boba, uma atualização de aplicativo que em vez do botão estar aqui, está aqui. Essa decisão foi pensada 280 horas para fazer uma mudança que ninguém viu, não entendeu, não sei o quê, mas é aquela coisa que você fala assim, não, agora vai, né? Melhorou, tal, decidi que era uma mudança super importante. Aí o que tu ouve de volta? Pô, mas tava tão bom assim, sabe? Agora que eu entendi como é que era para usar. Então, assim, fazer mudanças de alto impacto com uma coisa que já tem impacto é muito complicado. Então, quando a gente está naquela bifurcação da Alice no País das Maravilhas, é importante a gente decidir alguma coisa que a gente está buscando mirando mais para cima, mirando numa escala maior, mas ao mesmo tempo com a humildade de entender a partir das pessoas o que funciona melhor, para a gente não ter uma ótica muito enviesada, né? Vocês já devem ter visto isso. O Netflix, ele tem. Quando vocês entram no Netflix na casa de vocês, ele tem uma porção de telas para oferecer para vocês programas que podem ser interessantes ou não, de acordo com o que vocês têm visto. Isso já é legal, né? Poxa, ele faz uma lógica da Amazon, ele me apresenta conteúdos que eu acho que podem ser relevantes para mim, e de fato muitas vezes são mesmo, porque eu, sei lá, assisti um filme mais romântico, um negócio mais engraçado, um negócio mais violento, ele vai me aproximando por contexto. O que é mais legal ainda
eles a capa do seriado que eu estou vendo ou que eu posso assistir, eles customizam por situações que têm mais interesse com o que eu estou vendo também. Então, não existe uma Netflix igual ao meu. A gente pode até ter visto uma série, sei lá, em TV separadas em momentos diferentes, mas pela combinação e pela ordem do que eu estou vendo, ele vai me apresentar cenas diferentes do que da Márcia, por exemplo, que gosta mais de filmes de violência e tiros, não sei o quê. Então ele vai escolher, dentro dessa aqui, alguma coisa que incite mais medo, terror, aventura, do que eu, que sou uma pessoa mais pacífica do que ela, por exemplo, que eu gosto de ver cenas mais comoventes. E aí, dentro da mesma série, ele vai me apresentar de formas diferentes. É possível que vocês tenham visto já em situações diferentes, vocês estão zapeando lá e vocês veem que mudou a tela, de repente fala, pô, estranho, tava outra. E isso é uma série de tentativas que ele vem fazendo para experimentar e entender se tu vai clicar ou não. É interessantíssimo, mas assim, esse processo já está acontecendo e faz com que a nossa navegação seja ainda mais apurada. Então, como que a gente leva essa lógica para cinema, para as gravadoras, para os periódicos, jornais, revistas, questão de deslocamentos, finanças, poxa, todos os mercados que estavam num declínio ou num processo de quebra, né, de mudança, de, poxa, o mercado financeiro, pô, qual que é o sentido de ter um monte de ativo imobiliário que é caríssimo para manter um banco ativo com gente trabalhando lá, se a pessoa não precisa disso, ela vê no celular. Faz muito pouco sentido. Ou mesmo, pô, quem pediu um táxi numa cooperativa recentemente? Né? É improvável, né? Ou mesmo ler o jornal para escolher o filme, ou né, a questão das gravadoras, né, para distribuição de... Quem comprou um vinil recentemente, ou um CD, né? Esses dias estava uma promoção, se não me engano, acho que foi na Americanas, o CD do Iron Maiden por R$1, sabe? Eu falei, meu, será que eles vão vender um toca-discos juntos, sabe? Eles vão dar para a pessoa ouvir, porque ninguém mais tem isso, né? Ou mesmo, poxa, quem esperou lá para assistir um filme no cinema e tal, poxa, o último Oscar é super icônico isso, porque, poxa, o último Oscar não foi lançado no cinema, foi lançado na Netflix. Isso é muito simbólico, porque, poxa, a obra e o suporte da obra estão desassociados. Uma coisa era, antigamente, poxa, eu quero ouvir o disco do fulano de tal. O disco era um disco, realmente. Hoje o disco é uma série de músicas que estão lá numa playlist ou não, dentro de um streaming. Eu não preciso do suporte para ter acesso à obra. Assim como eu não preciso do suporte do papel para ter acesso ao texto. Ou não preciso do suporte, sei lá, banco para ter acesso às minhas finanças. Eu posso ter acesso via qualquer outra solução que é mais conveniente para mim. Como é que eu trago o meu mercado, né, o mercado de vocês para cá? Quando a gente olha para uma commodity, poxa, isso não tem pouco valor agregado, né? Quando a gente olha na mesma escala xícara, vai. Isso, quando vira um produto self-service, ele tem um valor pequeno ainda. Quando eu levo isso para uma escala vida real, tá? Não aqui perto do SPM, mas poxa, isso já passa a ter um valor agregado um pouco maior. Mas eu topo, eu aceito, eu tenho orgulho de gastar uma fortuna. O negócio é se eu concordar que isso é uma coisa legal. Né? As pessoas andam com o copo assim, ó, para mostrar, nossa, eu estou tomando um Starbucks, hein? Olha só. Não é o melhor café que tu vai tomar na sua semana ou na sua cidade, porque onde tem Starbucks, certamente tem um café melhor, assim, com mais gourmet, mais qualidade, mais arábica 100% e tal. Né? Mas a xícara custa muito mais do que a outra e a pessoa vê valor nisso. A experiência tem muito significado. Pô, e não precisa ir longe. Tu pode ter o mesmo preço, mas tu até topa pagar mais porque tem uma outra experiência sobre essa questão de como que é feito o design, o que diz a respeito de mim mesmo, essa escolha, né? Então, como é que a gente pode levar isso para a nossa experiência também? Porque a gente está propondo para as pessoas. E aí o desafio lá no momento com o gato pô, cuidado para não querer pouco. A gente pode até acertar e conseguir, sabe? Então, pô, é legal ousar mais, buscar mais, buscando ouvir todo mundo que está perto. Aqui, vocês devem ter visto isso. Eu vou deixar só passar rapidinho. Que eu acho que alguém está com pressa para ir? Só porque senão eu fico meio angustiado de segurar todo mundo. Posso continuar num ritmo razoavelmente compreensível? Senão eu começo a...
Isso é muito legal. Eu falo um negócio da Coca-Cola. Façam suas apostas, né? Parece corrida de cavalo, né? A Samsung nem tava no páreo. Olha, o valor vai aumentando aí, ó. Uau, esse bobeira. Muito legal, né? Vocês devem ver a cara de vocês, porque é interessante ver como um gráfico em movimento com música passa a ser quase um filme. Ele tava assim, ó. Sabe assim, todo mundo tirando foto. É um gráfico, né? Ele tá em movimento. Mas o. Mas é realmente interessante ver como isso simboliza uma mudança de era, né? A gente fala, pô, é lógico que empresas que têm tecnologia atrelado, têm hardware, têm software, então, elas conseguem ter um valor e transformar uma transformação e impacto na humanidade gigante frente a outras que até deixaram de participar desse gráfico. Obviamente tem um valor gigante e tal, né? Deve estar aqui e aí, enfim, isso continua tendo uma importância gigante, mas assim é interessante ver quanto que isso simboliza, né? Mas legal, a gente viu isso e tal, mas e agora? O que que eu faço na o que que eu faço na minha vida, né, em relação a isso? Porque eu entendi, eu tenho que buscar impacto, tá, né, relação, né, mas qual que é o ponto de partida? Então, assim, será que a gente está pronto para tomar decisões com base em dados, que é a premissa que está nessa conversa inteira? Poxa, eu levei em consideração o concorrente, eu levei em consideração essa conversa que está acontecendo na humanidade, o que as pessoas querem, e hoje isso está muito mais compreensível e acessível, né? Então, assim, será que eu consigo complementar minha tomada de decisão com base em dados e analytics, né? Claro que tem um fator que é minha intuição, minha forma de pensar, tal, mas poxa, eu consigo eu consigo ler dados de uma forma interessante. Eu testo experimentos novos e meço resultados, porque também não adianta, ah, não, agora eu meço tudo, faço tudo, vejo tudo e não testo nada. Não faz sentido nenhum. Não meça então, sabe? Se é para não tomar nenhuma decisão em cima disso, continua fazendo a mesma coisa, talvez um dia tu descubra que não faz mais sentido. Eu analiso novas fontes de dados, mesmo que o valor e resultado sejam incertos, eu tomo decisão com risco, ou seja, eu tomo partido em algum momento.
a partir do que eu acredito que pode fazer sentido, lendo o dado e tal, eu topo fazer algum tipo de experimento, eu vou além do Excel e, assim, de novo, sem esquecer dele, porque às vezes tem gente que para na planilha, fala, não, porque faz todo sentido, meu business plan está completo e tal. E aí? Qual que é o próximo passo? Você consegue implementar isso? Mas, de novo, não dá para esquecer. Às vezes ele é que vai te ajudar a estruturar. Eu consigo explorar dados que não são estruturados, porque hoje é legal, a gente tem muita massa de dados, você consegue ter informação de tudo, mas e o que não está minado, não está fácil de entender? Que é onde as pessoas têm mais dificuldade de buscar, acessar e tentar gastar tempo nisso, sabe? Eu gasto tempo para olhar, o dado que talvez seja até o ouro dessa relação, porque pouca gente conseguiu olhar com atenção, e eu busco democratizar acesso e dados. Eu estou indo na direção de deixar mais expansível, dar mais liberdade para as pessoas, deixar mais aberto, porque isso talvez seja uma das premissas, né? E eu estou aberto a não fechar o meu processo, porque assim, a gente acha que a gente tem controle sobre o processo. Isso não é uma verdade. O processo, ele muitas vezes, inclusive, ele é compartilhado. Então, a gente tem uma expectativa muito errada em relação à forma de fazer. A gente quer chegar um dia lá no final do nosso produto e tirar um pano vermelho da frente e falar, olha, essa aqui é a solução que vai mudar a sua vida. E, de novo, além de ser chato, aí, pior, a gente acaba sendo arrogante, né? Falando, olha, eu sei resolver o seu problema. Esquecendo que a gente vive num Brasil que é dicotômico, tem lá a pobreza e lá da riqueza. Talvez a gente não seja nem parte nem de um nem do outro. Então a gente, bem ou mal, não sabe nem o que, né, como dialogar. Então não tem como chegar no momento e tirar um pano vermelho e falar, ó, essa é a melhor solução fintech, de telecom, de comunicação para seu problema. Não tem como. Então, o que faz sentido? Tem um processo ágil, participativo, com diálogo, em que eu faço um esboço e eu pego uma opinião. Eu quero mais cor. Aí eu vou lá e boto cor. Aí, poxa, não, mas tá difuso, tá esquisito, tal, bota mais contorno. Não sei o que, eu quero mais nítido, eu quero mais resolução. Isso fica lindão, tá, né? Chegamos. A gente imagina que é assim que a Mona Lisa foi pintada, né? Deve ter tido algum diálogo, tal, ou não. Ou a gente é um gênio e vai lá e faz o negócio sozinho. Mas eu nunca conheci nenhum gênio. Eu conheço gente esforçada que vai lá e faz dessa forma. O processo tradicional, o que é? A gente vai lá, começa a fazer, não vou contar para ninguém, vou fazer sozinho. E não sei o que, vai chegando perto da data, né? Não conta mais, né? Porque fica mais ansioso, né? Porque procrastinou até a véspera e decide fazer tudo na véspera, né? Fala, puta, tô segurando aqui, não resolvi nada. Aí chega na hora de entregar, e a expectativa está muito diferente da realidade, né? A gente vai lá e entrega uma coisa que não tem tanto a ver, ou tem uma intenção comum, mas que, sabe, quando erra na mosca, e a gente fala, nossa, eu devia ter pensado um pouquinho mais, devia ter ouvido um pouco mais. Mas aí já foi, sabe? Aí tem que gastar um tempo, investimento, todo aquele esforço para lançar o seu produto e tal, podia ter sido melhor usado com um diálogo mais participativo. Então, a lógica do ágil, ela tem uma intenção muito de ter esse processo iterativo ao longo do caminho. Se eu fosse pedir para vocês não esquecerem de alguns pontos ou considerarem alguns pontos, o que eu sugeriria? Considerar o foco no cliente. Isso parece chovendo molhado no discurso. Na prática, não é. Na prática, a gente se agarra com algumas ideias e a gente fala, não, mas a minha ideia é maravilhosa. Não, põe a pessoa no centro da sua tomada de decisão e dialoga com ela. Não é isso, eu não estou falando para fazer persona, não sei o que, é falar com gente de verdade, sabe? Vai lá e fala, meu, é legal, isso aqui funciona. Como é que você faria a partir disso? Fazer teste com 5 pessoas, fazer 2 testes com 5 pessoas é muito rico. É muito mais rico do que fazer um teste com 10 pessoas. Porque eu fiz, aprendi, colhi percepção, ouvi com humildade, melhorei. Levo para mais 5, faço o mesmo processo. Pô, eu tenho um produto 2 vezes melhor do que eu tinha antes. Colocar satisfação no cliente acima de tudo. Então, poxa, mas isso aqui eu vou abrir mão de não sei o que, eu vou fazer, mas eu estou perdendo a chance de não sei o que. Cara, é para ele que tu existe. Se for existir para si mesmo, de novo, tu tem certeza do seu fracasso garantido. Agora, também tem que escolher para quem tu quer existir. Porque, assim, não adianta também querer mirar em todos, porque tem uma frase que é muito boa, né? Que, olha, eu não sei o segredo do sucesso, mas todos que tentaram agradar a todos fracassaram.
Então, assim, não dá para agradar todo mundo. Em algum momento, talvez tu tenha que escolher privilegiar um público, um perfil de público. Então, mas coloca essa pessoa, a satisfação dessa pessoa acima de tudo. Declarar o foco no cliente para todos os colaboradores. Poxa, eu tenho um colaborador, então deixa claro para ele que, poxa, a gente está aqui para, né, servimos bem para servir sempre, sabe aquele papo? É isso aí mesmo. Valorizar e premiar colaboradores que entregam excelente consumer experience. Poxa, eu preciso valorizar, colocar num pedestal, premiar, valorizar quem faz o cliente feliz, tem uma experiência melhor e um dia melhor que a outra. Valoriza isso. Medir o nível de churn, que eu já vou falar, e o lifetime value dos clientes. Tá? Então, assim, é importante saber, dentro de uma lógica de escala, olha, eu consigo trazer, sei lá, 100 clientes por dia para minha empresa. Eu tenho 100 leads ou contatos. Estou acabando. Quantas pessoas deixam de ser meu cliente ou perdem interesse imediatamente ou num período curto? Esse é o churn. Tá? A perda é um percentual de perda rápido. E qual que é o tempo de vida do meu cliente como cliente? Então, meu cliente tem uma assinatura, o meu cliente é cliente da agência, não sei o quê. Pô, ele dura 5 meses, mais que isso ele não, o cara vai embora. É estranho, todo mundo, né? Qual que é o meu lifetime value do meu Tinder, né? Eu tenho lá 2 encontros, o terceiro não passa. Então, assim, pô, eu preciso ter uma clareza disso, como é que está acontecendo para conseguir ter relações mais duradouras. O cliente mais barato para se vender é aquele que já é seu cliente. Né? Manter esse cliente, teoricamente, teria que ser um esforço menor do que trazer um cliente novo. Isso é uma regra de atratividade. Então, como é que a gente faz isso funcionar bem? Não dá para melhorar uma coisa que a gente não mede. E usar plataformas tecnológicas de dados para gestão da sua empresa. Por quê? Porque assim eu consigo ter mais clareza de processo. E se eu for fazer um pedido para vocês, não faça uma coisa ou outra. Faça tudo. Por quê? Porque é aí que está a solução, não é numa coisa ou outra. Mas, para começar, começa por um objetivo mensurável, se possível, e escolhe um. Mas eu quero, sei lá, a gente já teve um caso de uma pessoa que falou assim, qual que é o seu objetivo na sua empresa? A gente estava tentando entender, ia não ia mais a conversa. Ela falou, eu preciso ficar na frente do Google, na frente do meu ex-marido, aquele pilantra. Então tá bom, então tá claro, seu ego está ferido, a gente precisa garantir que o seu ego está... mas isso sendo claro, honesto, a gente vai lá e busca, tá certo? Agora, uma coisa é não ter clareza, isso é muito difícil e complicado para atingir. Em algum momento a gente vai ter uma limitação, ou de recurso ou de tempo, tá? É normal. Todo mundo tem limitação. A gente tem lá pessoas, capital, infraestrutura e tal, e o tempo, que é o break-even, investimento e tempo de vida dos fãs. Esse aqui é um critério do Doug, que é meu irmão, meu sócio, que ele é muito bom. E aí a gente colocou lá num gráfico, essa limitação ela existe. Então aqui a gente tem muito tempo e muito dinheiro, aqui a gente tem muito tempo e pouco dinheiro, lá muito tempo e pouco, muito dinheiro e pouco tempo, para dar certo, para resolver, para conseguir alguma coisa. E lá, pouco dinheiro e pouco tempo. Onde vocês estão aqui? Bom, Telefônica está aqui, né? Tá sim, tá sim. Ou tá ali, ó, vai. Muito dinheiro e pouco tempo, tem um senso de urgência, né? Eu sei como é que é. Todo mundo fala que não tem. Quem mais? Quem tá ali? Muito dinheiro e muito tempo para dar certo. Tá bom. Quem tá ali? Muito dinheiro e pouco tempo. Tem um senso de urgência, tá, mas pode investir os tubos, fazer o que for. Vai, gente, né? Todo mundo quer estar aqui embaixo, é isso? Humildão, é isso? Quem tá aqui, ó, tá com pouca grana, mas, pô, não tá com pressa, não tá vendendo almoço para pagar a janta. Tô vendo mãos aqui se movimentando timidamente, aqui, ó, dedinhos, tá? Tô vendo. Tá bom, você não quer... E quem tá aqui? É nós. Boa. Ó, quem tá aqui, ó, em cima é para onde todo mundo quer ir, né? E de lá é de onde todo mundo está fugindo, né? Então, a gente quer ir para algum lugar na vida, não sendo lá, né? Então, pô, quando eu tenho muito dinheiro, muito recurso e tal, o que eu preciso fazer? Não, eu tô preocupado com poucas coisas, né? Eu quero resolver os problemas do mundo, eu tô muito sofisticado aqui, eu fico pensando qual que é o meu cinto novo, meu carrão, não sei o quê. Quando eu vou para lá, já tem um pouco de pragmatismo a mais, né? Preciso ser mais objetivo, ganhar mais tempo e tal. E aqui eu acho que muita gente vai se reconhecer também. Porque tem um senso, né, de, fazer as coisas sozinho, ir lá, né, confrontar, né, o que está estabelecido, tal, aqui já é mais...
E o que todo mundo tá é aqui, né? Tem gente que não vai reconhecer esse imagem porque é muito jovem, mas aqui, poxa, eu tenho lá um chiclete, um clipe de papel e um cadarço, meu, todos os problemas do mundo eu consigo resolver. Eu faço bomba, tal, saio pendurado. Ou seja, a gente às vezes se vê aqui mesmo, mas, poxa, essa situação, ela é muito importante, porque esse senso de que as coisas podem dar errado fazem com que a gente se sinta vivo e busque soluções criativas, né? Então, assim, se eu fosse recomendar algum ponto para vocês de final, poxa, manter a consistência, ter clareza. Manter consistência não é não testar nada novo, não, é ter onde a gente quer chegar, qual que é o meu norte. Pensar como o seu consumidor, o seu público final, né? Então, poxa, acima de tudo, eu resolvo o problema do cara ou eu estou criando um novo? Ou eu estou resolvendo só o meu, né? Ter um objetivo claro, então saber onde eu quero chegar, se possível ter isso nítido e claro em qualquer lugar visível, promover conteúdo de qualidade. Então, poxa, por que eu vou associar a minha marca, que é para o que eu vivo, com um conteúdo meia boca? Não faz sentido. Gasta mais tempo, faz um conteúdo de qualidade, porque vale a pena. Trace métricas de sucesso mensuráveis. Fica à vontade. Desculpa, eu estou estourando tempo. Assim, eu não tenho como perder peso se eu não souber quanto eu peso. É impossível. Eu vou chegar amanhã sem saber, não sei se o que eu fiz deu resultado ou não. Então eu preciso ter uma métrica de sucesso mensurável. Aí, Misa, fica pensando nessa, hein? Configura seu Web Analytics, ou seja, tem algum mecanismo de mensuração claro para saber se as coisas estão indo bem ou não. E priorize produtos, praças e públicos. Não tendo recurso infinito, eu preciso priorizar alguma coisa. E aí eu vou começar por onde eu acredito que pode dar mais resultado. Prioriza um projeto, prioriza uma ação. Isso tende a ter muito mais resultado do que testar tudo. Eu vou passar um mini vídeo para vocês, porque assim, é difícil a gente imaginar um mercado que seja tão pouco sexy quanto o mercado de seguro, né? Seguro de vida, seguro, né? É um negócio que geralmente tem um amigo nosso que tenta vender pra gente, não tem esse cara que um dia ele virou, falou, não, ficou simpático, seu amigo ficou simpático, começou a te ligar, não sei o que, quando tu se viu, tu tá numa conversa que o cara tá te vendendo um seguro de vida, tu fala, puta, chegou esse momento na minha vida, né? E aí, poxa, esse momento acontece, e se não aconteceu, vai acontecer em breve. Se não for vocês, os caras que estão vendendo seguro. Então, assim, é difícil isso. É um momento que tu fala assim, poxa, o que eu faço agora? Então, por quê? Porque o seguro, a premissa dele é que uma coisa vai dar errado na sua vida. E o cara ele tá querendo te mostrar isso e ganhar com isso. Né? Então, assim, ele está torcendo para o seu pior. Em algum momento, pelo menos, para que tu imagine o pior. Porque isso pode acontecer e aí ele vai te vender seguro e aí tu vai estar mais tranquilo. Tem seguros que a gente topa fazer porque é um hábito, seguro de vida, seguro saúde, o seguro do carro, não sei o quê. Mas se eu contar para vocês que 70% dos carros no Brasil não tem seguro, vocês acreditam em mim? Tem que acreditar, estou falando a verdade para vocês a noite inteira. Então, assim, 30% dos carros tem seguro. Se a gente roubar aqui, sair aqui roubando carro, não quero incitar isso, tem alguém filmando, mas assim, se a gente pegar 10 carros na rua, né, e levar embora, 7 não tem seguro. É simples assim, essa é a média. E, ou seja, seguro é um assunto muito chato, né? É muito difícil. A pessoa fala, nossa, tudo que eu quero, vamos bater um papo sobre seguro. Não quero fazer isso. Então, assim, é difícil imaginar que isso pode ser um negócio tão interessante, tão sedutor quanto isso aqui, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma startup no Vale do Silício que virou assim a queridinha por dado momento, tipo, isso é recente pro ano passado esse, chama Trove, e é uma startup que, olha como dá vontade de ser cliente dos caras. I'm leaving my house now. And as I step outside, all of these things with me are fully insured against loss or damage, instantly. That trick I just showed you, that's Trove. Trove is smart insurance. Unlike blanket policies that cover everything at once, Trove helps me protect just the things I care about. So if I want to protect my skis for the weekend, I can do that. Can I? Yep. And if I want to protect my bike for the afternoon, I can do that too. All I have to do is swipe to protect. My Trove is an on-demand inventory of everything I own, and adding to it is super easy. Found it. Trove provides protection against damage, loss, and theft. So, if anything happens, just about anything you can imagine, I know my camera is covered. Trove makes it easy to file a claim and get paid right away. I just answer these questions, and Trove handles the rest. Now this doesn't feel quite so bad. And every time I leave my house,
Things like my laptop and phone are protected. Back in one piece this time. Nice work. Trove puts me in control of the things I care about, and that's really smart. Intencionalmente, eu trouxe vídeo 100% em inglês, sabendo que não é o idioma que a gente compartilha aqui, porque assim, tu não precisa entender, é legal de ver, né? Tu vê o vídeo, se não existisse a empresa, se só o vídeo, a gente vai olhar e falar assim, pô, legal, entendi tudo, achei legal pra caramba, como é que eu posso virar cliente desses caras, né? Quando eles vão chegar no Brasil? Nunca, né? Porque no Brasil isso não tem nem como existir, meu. Tu assiste o vídeo já pensando como burlar, né? Fala assim, nossa, se eu fizer isso, não sei o que, eu começo a ganhar uma grana, né? Então, assim, o brasileiro não deu certo, assim, isso acho que a gente não pode negar, e, né, estamos aí. Mas o ponto é, porra, eles conseguiram montar um negócio que faz sentido, é interessante, provavelmente muito rentável, é fácil de querer ser cliente, porque é uma premissa fácil de entender, no mercado que ninguém queria, né? Até então, todo mundo tava aqui, putz, é verdade, né? Mó chato contratar, não sei o que, tem muita linha pequena e tal. Não tem linha pequena. Pegou uma premissa que é a barreira do mercado, fez assim, mudou, entregou para um monte de gente com valor, né? Tem uma percepção de valor muito clara, fala, pô, que legal, eu quero isso. Então, assim, lembra, tem um objetivo claro, mas não esqueça de ouvir as pessoas, senão a gente corre o risco de fazer isso aqui, ó. Tu faz uma engenhoca cara, complicada e difícil, que as pessoas não estão nem aí. Elas pouco ligam para o seu produto e vão se virar fazer um rolezinho no morrote, sabe? Então, pensa simples, testa, aprende, testa de novo, faz. E tenta não complicar. Tá? Então, eu sei que eu estourei o tempo. Eu vou estar aqui para responder perguntas de quem quiser, ou bater um papo. Se alguém que preferir depois mandar uma mensagem, mandar um e-mail, me mandar alguma foto que vocês tiraram, porque eu não tirei nenhuma de mim mesmo aqui, poxa, manda pro meu e-mail, manda uma pergunta, alguma coisa, me acha lá no Facebook e no Instagram. Se mandar uma mensagem longa, eu vou demorar um tempo para responder. Se for uma mensagem mais curta do que oi, que eu não vou responder, assim, tipo, manda uma pergunta, não sei o que, alguma coisa muito objetiva, vai ser muito fácil de conversar. Mas assim, vai ser um prazer ouvir vocês, saber se faz algum sentido isso. Eu tentei desmistificar um pouco do papo que é técnico, de ficar falando de agile, de squad, não sei o que, porque a gente corre o risco de, às vezes, tentar só dar nome para uma coisa que eventualmente é muito mais simples, muito mais objetivo e que é muito mais palpável a gente fazer do que a gente tentar colocar uma embalagem nova para um produto antigo. Tá? Então, poxa, é um prazer. Obrigado por vocês terem tolerado aqui até essa hora. Espero que tenha sido útil. E para quem quiser bater um papo, eu estou aqui ainda mais um tempo, tá bom? Enquanto não me chutarem embora, tá bom? Valeu, obrigado, boa noite.